paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós estaremos iniciando uma nova série de vídeos aqui no canal, baseado nas cartas de Paulo a Timóteo. Então vai ser uma nova série, né? O formato vai ser diferente dos últimos propósitos que eu trouxe aqui. Vai ser vídeos mais longos e mais aprofundados no texto, né? Então eu vou estar trazendo uma contextualização histórica da carta, né? Vai ser diferente, então, dos últimos propósitos que eu trazia vídeos curtos, né? E era mais para reflexão e para oração em cima daquela palavra. Então, agora nós estaremos trazendo aí uma leitura um pouco mais extensa e mais aprofundada do texto e do contexto, né? Para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer nos trazer. Então, né, vai ser uma série baseada nas cartas de Paulo a Timóteo. Então, vamos orar para que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, nos trazendo revelação vinda dele, né, para o que ele quer trazer para nós através dessa leitura, dessa meditação na sua palavra, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de poder, Senhor, estudar a Tua Palavra, de poder orar em cima da Tua Palavra e de aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos revelar através desta porção da Tua Palavra, Pai. Que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra penetre no nosso ser e que ela venha realmente nos transformar de dentro para fora, nos mostrar, né, aquilo que precisamos mudar, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vou começar trazendo um pouco do contexto aí, de como e onde foi escrita, né, essa carta de Paulo a Timóteo. E para isso eu vou estar utilizando aqui a minha Bíblia de estudo. Nos outros vídeos, né, nos outros propósitos, eu não trazia contexto histórico, né, eu falava realmente aquilo que o Senhor ia me trazendo no momento, né, então eu não pesquisava, assim, a fundo o texto, né, mas era sempre aquilo que o Senhor trazia no meu coração para estar orando sobre e falando sobre. Mas como agora nós estaremos trazendo um estudo um pouco mais aprofundado, então eu preciso trazer aí o contexto na qual foi escrita, né, essa palavra, né, para que a gente possa entender, né, aquilo que ela está dizendo, tá bom? Eu vou estar lendo o capítulo 1 hoje, tá bom? Que o título é Advertência contra as Falsas Doutrinas. Então, eu vou estar lendo a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e a minha Bíblia de estudo, na qual eu vou estar me baseando aqui para trazer o contexto histórico e às vezes ali uma palavra no grego para a gente poder entender, né? É essa Bíblia de estudo aqui da mulher, da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela é a versão nova. Deixa eu ver aqui. Não, ela é a versão Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Então, aqui ele nos traz, né, sobre que essas epístolas, né, tanto a primeira e a segunda a Timóteo e Tito também, elas são epístolas pastorais. Então, aqui ele diz assim, que de forma geral elas são vistas como as últimas cartas de Paulo e dividem algumas características em comum. Primeiramente, são dirigidas a indivíduos, ainda que fossem indicadas para serem lidas nas igrejas pela quais Timóteo e Tito eram responsáveis. Então, Paulo estava especialmente preocupado com o problema urgente dos falsos mestres da lei, que estavam desviando os fiéis. E em terceiro, elas foram escritas no final da vida de Paulo, quando a necessidade de uma maior estrutura eclesiástica se tornava mais aparente. Então, né, o propósito dessa epístola era realmente trazer aí, tanto para Timóteo, né, e também na carta a Tito, né,
trazer aí um contexto eclesiástico. Então, epístolas pastorais era para trazer uma orientação de como a igreja ali deveria funcionar, né? De quais eram as instruções para eles estarem ali realizando nas igrejas nas quais eles estavam liderando, né? Aqui o pano de fundo ele diz que os falsos mestres da lei estavam causando problemas na igreja de Éfeso. O propósito de Paulo em 1 Timóteo era de refutar as doutrinas e práticas hereges, bem como prevenir ataques posteriores. Ele alcançou seus propósitos por meio do ensinamento da sã doutrina, da defesa da vida santa para os presbíteros e os membros da igreja em geral e da explicação das práticas corretas na igreja. Então, né, é isso que nós iremos ver, né, ao decorrer aí dessas cartas, tá bom? Então, vamos ler aqui o capítulo número 1. Deixa aqui aberto. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que ser visto no reino de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e a serviço de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, até aqui. Então, nós vemos aqui nesta introdução, né, nesse primeiro capítulo, que Paulo está, né, fazendo essa admoestação, essa advertência a Timóteo em relação a essas falsas doutrinas, né, a esses falsos mestres que estavam ali tirando a centralidade do evangelho. Então, aqui ele eram mestres da lei, né? Ele diz aqui, né? Algumas pessoas se desviaram destas coisas, se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestre
mestres da lei. Então, eles estavam confundindo as coisas, né? Eles estavam tirando a centralidade do evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus, né? Então, esses mestres da lei, né? Eles, como ele diz aqui, eles não compreendiam nem o que diziam, nem os assuntos sobre os quais eles falavam com tanta ousadia. E aqui na Bíblia de Estudo, ele faz um comentário sobre esses falsos mestres da lei, que diz: os falsos mestres da lei, cuja doutrina era uma mistura de ensinamentos cristãos, regras da lei mosaica e costumes gnósticos pagãos, foram a Éfeso promovendo discórdia em vez de crescimento na graça. Então era a respeito disso, né, que Paulo estava ali alertando Timóteo. Então eles estavam promovendo discórdia em vez de crescimento na graça, porque o objetivo é mostrar a graça de Jesus, né? Que Jesus veio para salvar a todos nós pecadores. E aqui Paulo diz, né, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, esse é o principal objetivo do Evangelho, é levar a graça salvadora de Jesus aos perdidos. Mas eles estavam se envolvendo em discussões inúteis e que não levava ao objetivo principal do evangelho. Então era necessário cortar isso, né, para que a igreja pudesse avançar. E aí ele fala, né, aqui no versículo 18, né, a Timóteo, falando para ele combater o bom combate, né, manter a fé e a boa consciência. E aí ele diz que, né, que Himeneu e Alexandre, né, era uns dos que estavam promovendo aí essas falsas doutrinas. E aqui também, na nossa Bíblia de Estudo, faz um comentário sobre eles, que diz assim: Himeneu e Alexandre ensinaram que a ressurreição já não tinha se realizado. Ainda que faltem evidências para identificar Alexandre com outros homens com esse nome nas Escrituras, tanto ele quanto Himeneu eram certamente líderes na igreja de Éfeso. Ambos haviam rejeitado a fé, o evangelho, e estavam no processo de levar a fé a naufragar entre os cristãos. Esses homens foram excomungados por Paulo, que os havia devolvido ao domínio de Satanás ao mundo. Essa disciplina era corretiva e redentora em seu propósito, pois Paulo queria que eles reconhecessem seu pecado e se arrependessem. Então, nessa fala de Paulo, muitas vezes a gente pode achar uma fala muito dura, né? Porque diz aqui que ele entregou eles a Satanás para serem castigados, a fim de que não aprendam a não blasfemar. Então, né, essa questão de entregar a Satanás, entregar ao domínio do mundo, ou seja, para que eles vejam, né, o pecado que eles estavam cometendo e eles se arrependam, né, e não voltassem a blasfemar. Então, né, a importância aí trazendo, correlacionando com os nossos dias, né, nós vemos que existe na igreja de hoje muitas divisões e discussões a respeito de temas que tiram a centralidade do evangelho, que é a salvação, que é a graça redentora de Cristo Jesus. Então, tem assuntos que são realmente necessários aí discutir, né, chegar a um consenso, mas tem assuntos que eles não têm relação com a salvação em si. Então nós precisamos, né, ter a centralidade no Evangelho de Cristo Jesus, né? A igreja precisa ter esta centralidade em Jesus e não ficar aí em discussões vãs, né? Ou seja, aquelas que não vão levar a lugar nenhum, apenas trazer divisão na igreja né, não e tirando aí a centralidade do evangelho, que é salvação de almas. Então, nós precisamos aí pegar essas palavras de Paulo a Timóteo, né? Eu observo que Timóteo ali era um jovem ali que estava, né, começando ali nesse combate da fé, né? Provavelmente ele ali seria o líder ali daquela igreja, e por isso Paulo estava dando ali a sua admoestação, os seus ensinos, né? Estava realmente ensinando ele a como ser um bom líder, né? Então aqui nesse primeiro capítulo nós vemos essa admoestação contra essas falsas doutrinas, contra esses falsos mestres, e nós vemos a importância de estarmos firmados na sã doutrina, né?
na palavra que o Senhor Jesus deixou, assim como Paulo, ele diz aqui, né? E ele dá o seu próprio exemplo. Vamos ler novamente aqui. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para mim o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, nós precisamos fazer com que essa graça transborde em nós e chegue a vidas que necessitam dessa salvação, que necessitam dessa transformação que só Jesus pode realizar na vida deles, né? Então, que nós possamos ter esse exemplo de voltar à centralidade do Evangelho nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas congregações, que nós entendamos que o Senhor deseja que o maior número de pessoas sejam alcançadas e encontrem a salvação que há nele. E muitas vezes, né, as discussões, elas levam a heresias e elas levam a falsas doutrinas, né? Então, que nós venhamos realmente ter esta palavra, né, a palavra de Deus como principal, né? Porque ela é o próprio verbo que se fez carne, Jesus é a palavra. Então, ele é o centro de tudo e tudo deve apontar para ele é o alvo, né? Então, que nós possamos aí, como Paulo, né, escreveu essa carta a Timóteo, que nós nos coloquemos no lugar de Timóteo e nós venhamos entender e acatar todas essas admoestações, essas advertências e trazer isso para as nossas vidas, né? Para as nossas congregações, né? Entendendo ali qual que é o propósito de Deus ali naquilo que nós precisamos aplicar, né? Para que vidas sejam alcançadas e vidas sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse foi o nosso primeiro episódio, né? E se você gostou, já te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário e também a compartilhar esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Senhor, que esta palavra encontre morada nos nossos corações, que nós possamos verdadeiramente identificar, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas igrejas, né? Tudo aquilo, Senhor, que está saindo da centralidade do Evangelho, tudo aquilo, Senhor, que tem nos desviado da fé, que tem nos desviado, Senhor, do verdadeiro propósito que Tu tens para nós, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, Espírito Santo de Deus, derrama os Teus dons sobre a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos servir uns aos outros e para que vidas sejam alcançadas, para que vidas encontrem a salvação e sejam transbordados pela graça em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus é isso que nós desejamos e pedimos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.